E aí, quer aprender aqui agora para que servem os diversos materiais de desenho e de pintura? Cola aqui comigo que eu vou mostrar diversos materiais aqui. Já tenho aulas desenvolvidas com isso. Cola aqui em mim que você vai aprender. Sim, Leandro, canal Arte Brutal. Se inscreva, deixa o like. Vamos lá. Por exemplo, esse organizador de materiais, ele tá bem surrado, velho, já tem muitos anos que eu tenho ele, então eu vou transferir para uma maletinha. E nessa maleta aqui, eu guardo tintas, alguns pincéis também. Eu vou mostrar os materiais e falar um pouco sobre eles. Não posso aprofundar em cada material, senão o vídeo vai ficar muito grande, vai durar horas. Esses são mídios de pintura. Então vou começar aqui com esse verniz. Bom, esse aqui é um verniz da Winsor. É uma marca muito bacana, serve para envernizar suas pinturas a óleo. É recomendável você envernizar as suas pinturas depois de 6 meses que sua pintura está pronta, porque a camada de linóleo, ela demora entre meses ou até 1 ano para ficar totalmente seca. Isso depende muito do lugar que você mora. Às vezes a pintura ali está aparentemente seca, só que a camadinha de linóleo no interior ali da tinta ainda está terminando de secar. Então não é recomendável você acabou de pintar, a sua tela está aparentemente semi-seca. Se você invernizar após poucas semanas ou dias, você corre o risco de craquelar a sua pintura. Outro verniz aqui, eu tenho uma versão em spray do verniz Damar. Verniz muito bom também. Pessoal, eu não comprei esses materiais de uma vez. Outro verniz aqui também, da Winsor. Ele não é um verniz Damar, mas ele serve como um substituto. Esse aqui é o autêntico verniz Damar. Deixa eu dar uma olhada na marca dele. Tem muitos anos que eu comprei isso aqui. Eu tenho vários vernizes Damar aqui, na verdade, né? Vernice Damar. Vernice Damar. O verniz Damar foi produzido durante um bom tempo por Leonardo da Vinci. Ele é feito pela resina Damar de Singapura. Aqui é o medium, que eu fiz algumas misturas aqui para produzir um medium. Depois eu vou falar. Nas aulas de pintura, eu vou falar sobre os mediums, obviamente, especificar eles. Um óleo de linhaça. Esse aqui, se eu não me engano, é polimerizado. É porque eu estou mexendo na câmera aqui e eu não enxerguei a letra, mas está aí. Óleo de linhaça polimerizado. Esse óleo de linhaça ele é um pouco mais grosso, espesso, então ele é bom para suavizar pinceladas. E na hora que você está pintando gordo sobre magro, essa técnica, quem aí já tem afinidade com essa técnica sabe o que é. Quando você pinta camada molhada sobre molhada, em vez de camada molhada sobre camada seca, facilita muito o uso do óleo polimerizado, principalmente para suavizar as pinceladas. Outro verniz Damar, esse verniz aqui eu gostei, viu? Esse verniz Damar eu acho um pouco difícil a aplicação dele, viu? Tem que diluir ele certinho e usar um pincel muito apropriado. Olha o óleo de linhaça. Eu tenho esse medium de pintura aqui da Lucas Tintas. Lucas Tintas é uma marca muito usada por Van Gogh, as tintas dessa marca. Para que serve esse medium aqui? Ele serve para acrescentar transparência e secar um pouco mais rápido as tintas. Então, para quem gosta de usar veladuras, camadas transparentes, esse medium é excelente. Outro medium de pintura da marca Lucas Tintas, excelente, é esse aqui, nessa bisnaga enorme. Ele é uma espécie de pasta que serve para dar mais corpo à tinta. O que seria dar mais corpo? Ela fica mais grossa, mais empastada. Esse medium serve para quê? Para você utilizar técnicas de empasto, utilizar espátula nas tintas no espatulado. São técnicas um pouco mais modernas. Eu utilizo esse medium na pintura da Igreja dos Morrinhos, na Noite Estrelada de Van Gogh. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final do vídeo.
Tem esse verniz spray aqui. Esse verniz fixador é muito utilizado em desenho. Então vou mostrar um desenho aqui que eu utilizei esse verniz fixador. Eu usei o verniz fixador em vários desenhos. Eu gostaria de mostrar esse aqui, porque ele tem um acabamento interessante, principalmente em cabelos. Ele fixa o grafite no papel após você finalizar o desenho. Isso evita do grafite ficar soltando pó e depois ficar suscetível a deixar o desenho marcado após ficar pronto. Inclusive esse desenho aqui vai ser útil, é um desenho enorme, gente. Eu vou mostrar aqui. Olha aí, dá pra ver que é um desenho grande, né? Esse desenho vai servir para eu mostrar como ampliar seus desenhos. Então você faz um esboço pequeno, amplia ele para uma escala maior. Escala maior, vai ficar parecendo que eu estou falando de música, né? Não, para uma escala ampliada. O medium acrílico eu não tinha demonstrado ainda. Esse medium serve para você diluir um pouco a tinta acrílica e retardar a secagem dela. A tinta acrílica seca rápido demais. Você acrescenta algumas gotinhas, repito, você acrescenta algumas gotas na tinta acrílica quando você for pintar suas telas ou quaisquer outros materiais. E isso vai ser extremamente útil, porque vai demorar um pouquinho mais para secar. Se você acrescentar muito medium, isso é regra, tanto para tinta a óleo quanto tinta acrílica. Não acrescente medium demais, independente se o medium for para aumentar a secagem. Nesse caso aqui, o medium para tinta acrílica reduz a velocidade da secagem da tinta. E no caso da tinta a óleo, existe o secante de cobalto. Esse é o secante de cobalto. Ele serve para aumentar a velocidade com que a tinta a óleo seca. Se você for usar isso, acrescente uma gotinha terebentina com óleo de linhaça e depois algumas gotas disso aqui. Geralmente o medium padrão de pintura são 3 partes e nessa fração de 3 partes você coloca uma parte igual para 3 mediums, que são o óleo de linhaça, a terebentina, o verniz Damar e algumas gotas, 3 gotas, olha só para você ver, 3 gotas 2 a 3 gotas de um secante de cobalto, só para aumentar um pouquinho a velocidade. Se você acrescentar secante de cobalto demais, além dele alterar a cor da tinta, o secante vai atrapalhar a sua pintura, porque a tinta vai ficar pegajosa, colenta, vai ficar parecendo uma cola se você colocar muito secante de cobalto. Então use o mínimo possível. Já que eu falei em terebentina, eu tenho aqui 2 frascos aqui da terebentina e tenho aqui do Ecosolve. O Ecosolve é uma alternativa para a terebentina, ele tem um cheirinho um pouco mais fraco. Então quem não gosta do cheiro da terebentina, utilize Ecosolve. Detalhe, quando for utilizar esse tipo de material, utilize um espaço arejado, porque o vapor da terebentina pode inflamar as mucosas na hora que você respira. Então pode te deixar com inflamação nas mucosas, vai te atrapalhar. Não é tóxico esse material. Terebentina não tem a toxicidade, por exemplo, de materiais derivados de hidrocarbonetos, por exemplo, um thinner da vida. Não use tinta, aliás, não use solventes derivados de petróleo para pintura em tela e a óleo. Porque, em primeiro lugar, se você limpar seus pincéis com solvente derivado de petróleo, por exemplo, um thinner, uma gasolina, esse tipo de coisa, eles vão deixar resíduos nos pincéis que podem atrapalhar as características da tinta na hora que você for misturar a tinta. E outra coisa, são extremamente cancerígenos tóxicos. Repito, os solventes derivados de petróleo são extremamente cancerígenos. Esses aqui não são cancerígenos, a terebentina não é cancerígena, mas ela é nociva para as mucosas.
Então você pode ter uma inflamação aí nas suas vias respiratórias se você ficar respirando diretamente o vapor disso aqui. Então sempre utilize esses materiais em espaço arejado. O clássico óleo de linhaça, eu demonstrei ali atrás o óleo de linhaça polimerizado. Esse aqui é um óleo de linhaça, o clássico óleo de linhaça. Esse frasquinho de EcoSolve tá mais bonito que os demais, né? Olha que beleza! Esse aqui é um porta-pincéis. Vou colocar alguns pincéis aqui dentro dele. Olha aqui. Aqui eu posso guardar vários e vários pincéis. Pronto, bacana! Muito legal. Esse aqui foi costurado pela minha mãe. Mas eu vou mostrar agora qual vai ser o novo local que eu vou usar para guardar os pincéis. Isso aqui é lenço de papel. Tem até a marquinha aqui do grafite nele. Eu prefiro usar lenços de papel para fazer esfumato nos desenhos do que esfuminho. Falando nisso, cadê um dos meus esfuminhos? Esse esfuminho aqui. Eu não mostrei esse esfuminho no vídeo lá sobre desenhar figura humana, sobre desenhar com o método Loomis. Esse aqui é um extensor de lápis. Para que esse extensor serve? Para isso, ó, quando o seu lápis estiver muito gasto, você encaixa no extensor. Encaixa o lápis. Pronto, aí você vai conseguir manter uma pegada. Segurar aqui, ó, no lápis para desenhar. Outro material artístico meu, esse aqui é o Sanguínea. Olha lá, Sanguine. Para que serve esse lápis? Ele é muito poroso, ele tem a textura de carvão. E ele dá efeitos muito bonitos. Você pode usar ele tanto para desenhar quanto para fazer esboço dos seus desenhos. No caso de tela, carvão e sanguínea. E esse lápis aqui, também sépia. Esse aqui está com ponta quebrada. Olha lá, sépia. Esse lápis também é excelente. Ele é excelente para fazer esfumato. Excelente para fazer esboços, desenhar. E excelente também para esboçar quadros, quando você for pintar por cima. Lembrando, você pode fazer o esboço com a própria tinta. Pessoal, isso aqui é um escorredor de pratos. Eu peguei um escorredor de pratos para usar os pincéis. Vou dar uma dica rápida aqui sobre os pincéis, porém eu vou criar uma aula onde eu vou falar para que serve cada tipo de pincel. Então, uma dica rápida aqui, só para a pessoa saber diferenciar para que serve um pincel de cerda dura e para que serve um pincel de cerda macia. O pincel de cerda macia você não pinta, você não arrasta a tinta para pintar, senão você vai acabar com o pincel. Você arrasta a tinta com um pincel de cerda mais dura. Você vai pintando, arrastando a tinta, modelando, criando as massas, definindo as massas e proporção. Os pincéis macios vão servir só para você criar degradês suaves entre tons. Pincéis mais finos para detalhes menores, obviamente. Pincéis mais largos. Temos aqui as espátulas. Em vez de misturar as tintas, criar as cores usando os pincéis, você vai usar espátula. Por quê? Porque a espátula aguenta. Essa espátula aqui está até um pouco surrada. Essa espátula aqui está com uma situação melhor que a outra. É o seguinte, você usa para isso, para misturar suas tintas, os mediums. Eu tenho duas maletas de tintas, então eu vou fazer a organização delas. Eu vou demonstrar a caneta tinteiro e a caneta nanquim nas aulas de desenho sobre cartoon, principalmente. Olha a borracha monozero aí. Guardei, viu? A caneta nanquim aqui. Uma autêntica caneta nanquim. Essa não é caneta descartável, viu? Essa caneta aqui é recarregável. Olha aí. Dá para trocar as pontas e dá para também recarregar o refil dela. Não vou mostrar o refil aqui. Deixa isso para uma aula de desenho quando eu estiver usando esse tipo de caneta. Lapiseira 0,3 milímetros. Essa aqui tem tempo que eu não uso, porque
acabava quebrando muito as pontas do grafite por ser 0,3, muito fina mesmo. E eu acabo que eu uso mais essa lapiseira aqui, ó, que é 0,5. Eu costumo usar grafite 2V e 3V nessa lapiseira. Eu costumo guardar, aliás, nessa maleta aqui, só tinta a óleo. As tintas acrílicas eu guardo em outro recipiente. Aqui são as tintas acrílicas. Aproveitando que essas tintas acrílicas estão próximas aqui desses materiais, vou mostrar um pouquinho eles aqui. Muitas pessoas devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, isso aqui se chama pastel seco. É um giz muito oleoso, o material dele é parecido com tinta a óleo. Dá para fazer trabalhos bonitos com ele. Eles ficam levemente rústicos. Quem gosta aí de hiperrealismo, dá para fazer uns trabalhos realistas com eles, mas vai ficar um realismo um pouco expressivo. Então, quem gosta de um trabalho mais expressivo, pode usar esse aqui. Quem quer um trabalho 100% realista, um hiperrealismo, não use isso aqui. E aqui são os meus bastõezinhos de pastel seco. Esse aqui caiu no chão, essa caixinha caiu no chão e eles quebraram. Por exemplo, esse papagaio aqui eu pintei com tinta a óleo. Eu utilizei degradês bem suaves, né? O esfumato aqui, como pode ser visto. É possível fazer esse mesmo efeito aqui com o pastel seco que eu acabei de mostrar. Se você utilizar o pastel a óleo, não chega a ficar com esse acabamento muito suave, não. Um acabamento que busca um pouquinho mais o realismo, né? Principalmente hoje em dia o realismo tá um negócio meio modinha nas redes sociais, na internet, então é bom mostrar aqui um pouquinho disso. Esse é o Medium Fluidificador. Ele serve para deixar a tinta acrílica, repito, tinta acrílica, ele não serve para tinta a óleo. Ele deixa a tinta acrílica aguada, mas ela não perde a aglutinação de seu pigmento. Ela fica com tinta aguada com as suas cores homogêneas, sem escorrer rápido demais. Ela faz com que a tinta acrílica escorra aos poucos. Isso é muito usado em pintura líquida. Temos aqui também um carvãozinho. Eu guardo nesse plástico para não manchar, apesar que já manchou um pouco aqui. Oh meu Deus, vou acabar sujando minha mão pegando esse carvãozinho, mas não tem problema. Olha aqui, ó, carvão. Eu fui trouxa na época porque eu comprei esse carvão, né? Pelo amor de Deus, de uma marca ainda. Carvão você pode pegar lenha, queimar ela e usar para desenhar. Fazer uma queima bem feita, as taliscas. E falando em ser trouxa para comprar materiais, não seja trouxa, não compre isso aqui, esse fuminho. Não compre esse fuminho, faça o seu próprio fuminho, com um lencinho de papel, com um papel higiênico, que você vai jogar dinheiro fora. Esse fuminho é um material caro, então escuta o que eu estou falando, não use isso aqui. Aliás, use, mas faça seu próprio esfuminho. Não compre isso aqui que você vai estar gastando dinheiro à toa. Já que eu falei em medium fluidificador, eu deixei a minha tinta a óleo aguada com óleo de linhaça e terebintina. E ficou esse efeito meio aquarelado aqui, né? Não chega a ser uma aquarela, mas fica um pouco parecido com a aquarela. Fica parecendo que eu usei uma tinta ralinha aqui. Foi porque eu diluí a tinta a óleo. Eu não recomendo fazer o que eu fiz aqui com tinta a óleo. É melhor você fazer com acrílica mesmo. Olha aqui, eu até escorri a tinta aqui para causar uns efeitos. Ó, como organização é um negócio muito importante e é meio óbvio que minhas coisas estão desorganizadas, essas tintas estão aqui até porque os últimos quadros que eu mexi, eu já deixei aqui no ponto para eu pegar as cores que eu estava usando, eu já deixava aqui. O que eu vou fazer? Eu vou transferir esses materiais dessa caixinha organizadora. Essa caixinha é daquelas lá que o pessoal usa para guardar linha, guardar agulha, né? Isso aqui na verdade é um porta-treco de costura e eu uso como porta-treco de lápis. Eu não tinha mostrado o grafite integral, né? Então aqui tá uma grafite integral. Ele quebrou, infelizmente, caiu no chão.
Ele não é um grafite dentro da madeira. Ele é inteiramente uma barra de grafite, por isso que se chama grafite integral. Você usar se você for fazer um desenho muito escuro e precisar preencher uma área muito grande de um tom muito escuro, o grafite integral é extremamente útil. Eu vou pegar esses materiais, guardar aqui. Olha só a diferença. Algumas pessoas vão achar um absurdo, né, que isso aqui é usado para guardar documentos. Mas, por favor, né pessoal? Os materiais artísticos precisam ser preservados, eles são caros. Então eu vou fazer isso aí, guardar, transferir daqui para essa maletinha bonita aqui. Esse material aqui todo mundo conhece, né? É material artístico? Não. Serve para ser utilizado como material artístico? Serve. Use cotonete no lugar do esfuminho, viu? Sai bem mais barato, você compra um pacotinho cheio de cotonete e usa os cotonetes para fazer o esfumato dos seus desenhos. Você pode usar também um pincelzinho muito macio, aqueles pincelzinhos pelos de Marta, né? Que são muito, muito macios. Aí você pode usar eles. Você pode comprar também aqueles pincéis que as mulheres usam em maquiagem e usar eles para fazer o esfumato.